Fala pessoal, se a gente for pegar a esfera e não utilizar ela por completa, usar partes dessa esfera, a gente vai depender da forma como que ela está pegando. Vamos pensar que eu tenho aí uma mexerica, frutas são sempre bons de mexer de referência, e nessa mexerica, descasca ela, você tem os seus gominhos. Se você tiver todos os gominhos juntinhos, bonitinhos, de uma forma bonita, você tem ali uma esfera. Se você retira um gomo para mim, ou seja, está retirando um deles, essa parte que você tirou dessa esfera, ou como se fosse uma melancia completa e você retira uma fatia da melancia, eu vou ter um nome especial para ela. Se eu estou mexendo, querendo mexer com a característica, com a casca dela, apenas com a superfície aqui dela, mexer com a sua área, algo bidimensional, como se fosse a casca da melancia, eu vou chamar isso de fuso. Então, quando eu pego o fuso de uma esfera, é uma parte dela, mas que eu estou olhando apenas para a casca, apenas para a área. Então, o fuso está relacionado com a área desse pedaço que eu pego, dessa borda aqui. Isso tudo depende do ângulo que eu estou fazendo aqui, porque esse ângulo de abertura, até do raio aqui, vai determinar o seu fuso. Então, quando, por exemplo, eu pego o planeta Terra aqui e divido a esfera da Terra com vários fusos aqui, eu passo vários meridianos para determinar vários furos, poderia fazer com a angulação que eu quisesse. Mas eu dividi isso tudo em 24 horas, porque eu estou considerando a rotação da Terra, que ela demora 24 horas para dar a volta. Então eu quero saber mais ou menos a angulação que eu tenho entre um fuso aqui para determinar o tempo que ela demora para dar para determinar a angulação, já que 1 hora demora para fazer esse movimento aqui. Então quando eu pego e divido aqui por 24, já que são 24 horas, eu tenho 360 graus dividido por 24, então eu tenho 15 graus cada fuso aqui. E esse fuso a gente vai chamar de fuso horário. Significa que ao passar um fuso ali, ao angular 15 graus, ao você rodar a Terra 15 graus, você tem 1 hora ali de diferença. É a referência que a gente usa aí para poder determinar os horários nos lugares e saber fazer os cálculos lá da geografia. Então tá ligado com essa questão da área, vou ver a forma de fora, vou ver apenas a superfície. Então se eu quero determinar a área de um fuso, eu tenho que pensar que eu sempre estou pegando partes de um total. Se eu tivesse um total, estaria mexendo com a área total da minha esfera. A área total de esfera é dada por 4π r²2. Como eu estou mexendo com apenas uma parte, estou mexendo apenas com o meu fuso, que é só uma bordinha aqui, que vai de um lugar para o outro, eu dependo da angulação, a área do fuso aqui, vai ser uma parte, vou chamar de x, da angulação total. Então eu posso pensar aqui que eu tenho, esse aqui é só referência, eu posso pensar que a minha área total está relacionada com a angulação que eu estou fazendo. Então, a área total está relacionada, na verdade, com o ângulo total que eu consigo ter radialmente aqui, que é 360 graus, ou 2π. Então, a área do meu fuso aqui, que eu vou chamar aqui a área do fuso, vai ser, então, determinado pela angulação em que eu estou pegando. Quanto maior a angulação, maior a área que eu vou ter aqui. Então, tem essa regrinha de 3 simples, essa proporção simples. Eu vou pensar que eu estou pegando uma parte do total. Então, por exemplo, se eu estou pegando, angulando aqui, olha, estou andando no planeta Terra, 120 graus, eu estou dando 1/3 que eu consigo andar da superfície da Terra, porque 120 é 1/3 de 360. Então, eu estou percorrendo ali uma área de 1/3 da esfera. Então, estou percorrendo ali 1/3. Isso a gente vai chamar de fuso. Caso eu pegue esse mesmo gomo da mexerica, em vez de analisar a sua área, vai analisar o volume, tipo, é como se eu pegasse a fatia de melancia e calculasse lá o volume que ela me proporciona, o volume todo, esse espaço todo preenchido aqui, esse espaço todo eu vou chamar isso de cunha. Então, em vez de chamar de fuso, eu vou chamar de cunha, mas também se trata da mesma ideia, eu estou mexendo com uma parte ali da esfera. Então, essa cunha aqui, a gente também tem a mesma ideia. Essa cunha é determinada por um certo ângulo. Esse certo ângulo determina o volume dessa cunha. Só que se eu pegasse por completo a esfera, eu teria um volume da esfera completo. 4π r²3/3. Então eu vou pensar assim, que é só uma parte do total. Então, se eu estou te perguntando assim, calcule a cunha de uma esfera, cujo ângulo seja de 60 graus, e eu tenho um raio lá de 2, eu estou te perguntando o volume. Então eu tenho que estar associando um volume. Eu não vou te lembrar do volume. Fala que é cunha, você tem que lembrar que é volume. Fala que é fuso, tem que lembrar que é área. Então você tem esse detalhezinho. Tudo aí eu vou ter que te dar esse ângulozinho para você ter essa proporção, essa ideia. E é sempre uma parte do total. Então é assim, 20 graus, 60 graus, 80 graus e por aí vai. Agora, eu posso pegar a esfera, em vez de pegar
cortar ela assim de forma meridional, eu posso cortar ela de forma assim horizontal. Então, se eu secciono ela, corto ela, sei lá, aqui para cima, desse jeito, tipo, como se fosse a cabeça aí de um franciscano, coisa do tipo, ou então a tampa de uma laranja, que a gente fica falando, se eu corto desse jeito, isso aqui tudo, isso completo, o nome disso, esse pedaço a gente vai chamar de calota. Então a gente fala que esse pedaço da esfera é a nossa calota. Posso cortar ela assim, dependendo também, né? Eu posso cortar ela desse jeito assim. É só diferente de um fuso, né? Que o fuso ele leva apenas uma fatia. A calota ele leva todo esse espaço aqui que você pegar, todo esse pedaço todo que você tiver ali. Não considera apenas um. Não está tratando ali de passar pelo centro ali pelo raio. Está seccionando ali paralelamente ao eixo do raio. Seja esse eixo vertical, seja esse eixo horizontal. Você pode ter uma calota assim que seja mais esse pedaço aqui. Então, quando você tem essa calota, aí vai ter que depender da sua... o cálculozinho muda em termos de referência. Não é mais uma parte de uma esfera completa, que você pode pegar várias cunhas ou vários fusos e preencher e fazer tudo bonitinho. Não. A calota aqui você tem que entender que é uma forma geométrica diferente. Então a gente tem estratégias para descobrir o seu volume e essas coisas, que é muito complicado, que não é interessante para a gente. Mas normalmente a gente gosta da calota aqui, é determinar o raio dessa calota, que aí fica facinho. O raio dessa calota aqui é o que normalmente a gente pede para calcular. O raio dela, o que a gente vai considerar? Porque quando você corta essa calota aqui, você vai enxergar uma circunferência. Ao enxergar essa circunferência, você vai ver que ela é menor do que se você tivesse cortado ela no meio da laranja. Então essa tampinha daria uma circunferência menor. Então eu quero calcular esse raio, que é muito comum dos exercícios cobrados. Eu vou pensar assim, olha, a única coisa de referência que eu tenho é o Rzão, o meu Rzão grande. E normalmente eu te dou de referência nesse corte aqui, é o tamanho do meu corte que eu dei acima ou abaixo desse meu raio. Então, normalmente o centro está aqui, então eu normalmente falo assim, olha, eu cortei aqui, olha, mais ou menos 5 centímetros acima do meu raio. Então tem uma certa altura de onde que eu seccionei, de onde que eu cortei aquela tampinha. Então essas são as duas referências que normalmente eu te dou. A outra, que normalmente é algo que a gente tem que vislumbrar, mas é sempre assim que você tem que sacar, é que eu tenho que conectar isso tudo com o meu raiozão, porque esse meu raiozão é a informação que eu tenho da esfera completa. Aqui eu tenho essa informação que normalmente o exercício te fala, que é onde que eu cortei, para descobrir o raiozinho que você consegue formar. Então a relação é, esse raiozão, se eu desenhar ele para cá, que normalmente a gente desenha ele sempre retinho, bonitinho assim, não te dá figura nenhuma aqui relacionando elas, te dá um trem muito estranho. Se eu jogo o raiozão para baixo, também eu não consigo uma figura fechada completa aqui, eu só tenho um trem assim. Agora, a sacada sempre é tentar formar figuras no qual você consiga calcular a medida dos lados. Ou seja, a sacada é, se você vai daqui até a superfície, até a borda lá, conectando esses pontos, que é verdade, que é o raiozão, você tem ali um triângulo retângulo. Aí é show. Ao ter o triângulo retângulo, você consegue relacionar essas três informações que são as mais importantes, que na verdade são as únicas que elas te dão. Então você vai ter aqui um Pitágoras. Você pode relacionar aqui o seu Hzinho ao quadrado mais o seu Rzinho ao quadrado. Isso vai te dar a relação com o raiozão ao quadrado da esfera. Então é sempre baseado nisso, sempre. Você pode até esquecer mais isso aqui, a forma que seja, mas você lembra da relação. O raiozão vai fazer isso. Essa é a sacada. É conectar e formar uma relação entre elas, uma figura que você consiga relacionar. Tem outros casos de outras figuras, você consegue fazer um retângulo, um quadrado, para fazer a sacada. Mas na maioria é sempre um triângulo bonitinho de se fazer. Principalmente um triângulo retângulo, você consegue as medidas entre os lados. É o mais comum. Então essas são as relações, são as firulas que eu posso fazer com uma esfera. Essas situações que eu mexo com partes dela, com a sua calota, com o seu fuso ou com sua cunha.